Aleluia. Pai Celestial, Pai de graça, Pai de amor, o Senhor já deu provas, Pai, do seu amor para conosco, quando enviou o seu único Filho naquela ocasião, Jesus Cristo, para morrer por causa dos meus pecados. Pai, obrigado porque nós nos achegamos com confiança no Senhor, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Jesus. O Senhor nos recebe, Pai, somente e exclusivamente por causa de Jesus. Muito obrigado por essa certeza e por essa confiança. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor foi derramado nos nossos corações. O Senhor está aqui. O Senhor é o nosso guia, o nosso ajudador. E agora, nesse momento, Espírito Santo, por gentileza, abre os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso espírito, para que possamos compreender as Sagradas Escrituras da forma correta, da forma que nos levará, Pai, a ter uma vida abundante. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que iremos aprender essa noite. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Por favor, fique bem à vontade. Eu gostaria de fazer 2 reforços aqui. O primeiro deles é em relação à cantina. Então, hoje, após o culto, nós vamos ter a cantina. A pastora Andréia já explicou o porquê. Os teens estão se preparando para um retiro que vai acontecer ali em Vitimarsum. Hoje vai ser um pastel. Com certeza vai estar bem gostoso. Então, depois do culto, se dirija ao templo aqui ao lado e abençoe a vida dos nossos jovens e adolescentes aí com o pastel. E também gostaria de reforçar a Páscoa da Paixão. É a 3ª edição, certo? 3ª edição da Páscoa da Paixão. Nós temos um alvo, nós precisamos arrecadar 200 caixas aproximadamente. Estão faltando 95 caixas. Então, por gentileza, né? Se você quiser contribuir, traga caixas de bombons até aqui a igreja, aqueles que pertencem a um grupo familiar, leve lá no seu grupo familiar, o seu líder, o seu apacentador, dá um jeito de trazer até aqui a igreja. Já arrumei um serviço aí para o líder de grupo familiar. Então nós precisamos ainda de 95 caixas de bombom. Amém? A ação vai acontecer no próximo final de semana, né? Sábado. Sábado agora já vai acontecer a ação. Amém? Glória a Deus. Semana passada o pastor Ivo pregou uma mensagem muito gostosa, uma mensagem bem pastoral. O título da mensagem, salvo engano, era Amados para Servir. Se você não assistiu essa mensagem ainda, se você ainda não foi alimentado com ela, olha, eu recomendo com vigor que você faça isso. Escute a mensagem do pastor Ivo da semana passada. Essa semana eu queria trabalhar com vocês assim, com um pouquinho mais de teologia. Hoje a gente vai precisar usar um pouquinho mais a cabeça, o cérebro. E talvez a gente nem consiga terminar o assunto hoje. Vamos ver como é que o Espírito Santo vai encaminhar aqui as coisas. Se a gente não terminar, aí faz a parte 2, a parte 3 e assim por diante. Mas eu gostaria de começar lendo um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 2, versos de 1 a 4. Colossenses 2, de 1 a 4. Quero que vocês saibam, isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja lá em Colosso. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Repita comigo: alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Repita comigo: ninguém os engane. Com argumentos aparentemente convincentes. Até aqui. O grande apóstolo Paulo, nesse texto, nos explica qual era o objetivo do seu esforço para com a igreja em Colosso e Laodiceia e para aqueles que ainda não haviam conhecido Paulo pessoalmente.
era que eles alcançassem toda a riqueza. Riqueza aqui do grego é polutos, e ela significa fortuna, abundância de possessões materiais, plenitude, aquilo com o qual alguém é enriquecido. Do pleno conhecimento. A palavra conhecimento nesse texto, no original, é epignosis. E epignosis não é qualquer conhecimento. Ela significa um conhecimento preciso e correto. Para conhecerem plenamente o mistério de Deus, Cristo Jesus. Perceba que o apóstolo Paulo ele está falando aqui do entendimento de um conhecimento preciso e correto. E esse entendimento preciso, esse entendimento correto, esse conhecimento, ele vem carregado de uma riqueza, de uma abundância. Agora, se é possível nós conhecermos algo corretamente, precisamente, é sinal de que também nós podemos ter um entendimento impreciso, incorreto, que não vem carregado de abundância e que não vem carregado de riqueza. Mas o apóstolo Paulo continua nos explicando que nele, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Cristo Jesus detém todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ninguém mais, nada mais, somente Ele possui. Isso é muito importante para aquilo que nós vamos conversar hoje. Ele ainda prossegue. Digo isso, eu estou ensinando isso a vocês, para que ninguém os engane com algo aparentemente convincente. Ou seja, eu não quero que vocês sejam enganados, eu quero que vocês andem na verdade. Agora, avance um pouco aí, vá para o versículo 8, por gentileza, de Colossenses capítulo 2. Versículo 8 do mesmo capítulo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo Jesus. Nesses versículos que acabamos de ler, há uma importante lição transmitida pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. E é sobre esse tema que eu quero conversar com vocês. O apóstolo Paulo cita filosofias enganosas, tradições humanas, princípios elementares, ou em algumas traduções rudimentares deste mundo, que eles não estão fundamentadas em Cristo Jesus. São ensinamentos que não têm como base, como fundamento, Jesus Cristo. Fazendo uma breve recapitulação do que lemos. Nesses versículos, o apóstolo nos ensina que ele tem sim como esforço, ele tem como alvo que a igreja alcance toda a riqueza, toda a abundância do conhecimento. Nesse caso, um conhecimento correto que aponta para o mistério de Deus, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele detém todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E se ele, Cristo, detém esses tesouros da sabedoria e do conhecimento, tudo aquilo que nós consideramos como sabedoria ou como conhecimento deve apontar para Jesus, deve estar fundamentado nele. A palavra tesouro nesse texto é tesauros. Preste atenção no significado dessa palavra. Lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas. Tudo aquilo de bom que existe está armazenado, está colecionado, está catalogado em Cristo Jesus. Aleluia! Mas como então nós conhecemos esses tesouros? Como nós usufruímos desses tesouros que estão escondidos em Cristo Jesus? A resposta para isso está lá em João capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João aqui está falando de Jesus. Jesus Cristo é a palavra. A palavra é Cristo Jesus. Só tem uma forma de nós conhecermos Cristo Jesus. É conhecendo as Sagradas Escrituras. É conhecendo a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada para conhecer Jesus e os seus tesouros. A Bíblia Sagrada é um livro de apenas um personagem. A Bíblia só trata de Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse. Tudo tem a ver com ele. Essa é uma verdade que nós precisamos ter e lembrar quando lemos as Sagradas Escrituras. Imagine que você está, então,
na frente de um baú. E normalmente o baú é um lugar onde você armazena coisas valiosas, você armazena tesouros. Imagine que nesse baú, em cima desse baú, está escrito assim: Cristo / Palavra de Deus. E você tem uma chave na sua mão, e nessa chave está escrito Jesus. Para você acessar esses tesouros que estão escondidos na palavra de Deus, porque Jesus é a palavra é Jesus, você precisa dessa chave para abrir esse baú. Se você tentar ler a palavra de Deus sem essa chave chamada Jesus, você não vai ter um entendimento correto, um entendimento preciso, você não vai ter epignoses de quem é Jesus Cristo. E aí então, você vai ter um ensinamento errado, vai crer errado, vai orar errado, vai tomar decisões erradas e vai colher resultados errados. A Bíblia, ela é um livro, de novo, de apenas um personagem. Ela trata de Jesus do início ao fim. Cabe a nós termos condições de extrairmos Jesus das Sagradas Escrituras. Mas além dessa chave chamada Jesus, eu peço licença para usar com muita reverência, né, chamando Jesus aqui de chave, há também o Espírito Santo. Por favor, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14, verso 26. Mas o Conselheiro, ou em outras versões, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, que vem da parte do Pai, que Ele envia em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar de tudo aquilo que eu lhes disse. Preste atenção nisso. A palavra consolador ou conselheiro no original aqui é paráclito. E a definição dessa palavra, para mim, ela é impressionante. Paráclito significa chamado, convocado a estar ao lado de alguém, ou seja, o Espírito Santo está do nosso lado. Alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa. A palavra ensinar aqui é didasco, do grego, e ela significa conversar com outros a fim de instruí-los, pronunciar discursos didáticos, ser um professor, dar instrução, instilar doutrina em alguém, explicar ou expor algo. Vamos pensar um pouquinho nesse texto. O que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo, ele está ao nosso lado, ele é o nosso conselheiro, e ele está ao nosso lado com uma missão, essa missão de nos ensinar absolutamente tudo. E ele vai nos ensinar, ele vai nos instruir. Instruir no quê? Na palavra, na Bíblia Sagrada. Porque Jesus e a sua palavra são a mesma coisa. Se Jesus e a sua palavra são a mesma coisa, onde estão os tesouros? Na palavra de Deus. Pastor, você está querendo dizer então que tem como eu ler a Bíblia de forma errada? Sim, é isso que eu estou querendo dizer para você. Se você não lê a Bíblia com o Espírito Santo, se o Espírito Santo não sentar do seu lado para ler a Bíblia e ele não te revelar, você vai aprender errado. Não é epignosis, é um conhecimento humano, baseado na lógica humana, baseado em vãs filosofias, em conceitos que não têm o seu fundamento, sendo Cristo Jesus. A Bíblia por si só, ela é um livro. A Bíblia passa a ter ação no momento que nós colocamos som e significado naquelas palavras. Só que, como foi dito, se nós colocamos um som nessas palavras com o significado errado, o resultado que nós vamos colher não é um resultado que nós desejamos. Mas como aprender, conhecer corretamente, como acessar esses tesouros em Cristo Jesus, conhecendo a palavra e tendo o Espírito Santo como mestre. Mas eu quero me ater a conhecer a palavra. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Vamos observar o texto que também está lá em Colossenses, no capítulo 2, dos versos 16 em diante. Nós só vamos ler Colossenses, é que eu acho que eu já li Colossenses esse ano umas 50 vezes. Então é por isso que a gente está trabalhando Colossenses. Portanto, diga comigo assim: ninguém
Ninguém. Sabe aquela irmãzinha que de vez em quando ora com você? Nem ela. Sabe o apóstolo? Nem ele. Sabe o pastor? Nem ele. Sabe o líder do teu grupo familiar? Nem ele. Ninguém vos julgue. Pelo quê? Pelo comer, pelo beber, pelo que mais? Por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas futuras, ou das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Aleluia, aleluia. Imagine você agora o que o judeu o israelita ele tinha para aprender. Imagine o que ele tinha nas mãos para aprender. Ele só tinha o Antigo Testamento. Ele tinha do lado dele a lei e os profetas. Era isso. Mas o que esse texto está nos dizendo é que até Jesus Cristo se manifestar nessa terra, tudo aquilo antes de Jesus Cristo, tudo, absolutamente tudo, era uma sombra dele, era uma sombra de quem viria. Imagine o esforço desses homens. Você estudar alguém ou um objeto baseado na sombra. Você consegue imaginar isso? Você vendo uma sombra projetada e você tendo que, me permitam usar aqui a palavra, adivinhar, os adivinhos não herdarão o reino dos céus, né? Mas só como efeito didático aqui, né? Você ter que adivinhar o que aquela sombra significa, o que aquela sombra, o que está sendo projetado ali, o esforço disso, é o que Paulo está dizendo aí. A sombra, aqui no grego, a palavra é skia, é uma sombra causada pela interceptação da luz. É uma imagem projetada por um objeto e representando a forma daquele objeto. Preste atenção aqui no finalzinho. É um rascunho, um esboço, um sombreamento. Meu Deus do céu. Meu Deus. Para que haja sombra, então, nós precisamos de 3 coisas, pelo menos. Nós precisamos de um emissor de luz, ou nós precisamos de luz. Nós precisamos de um objeto que vai ficar entre a luz e entre, por exemplo, uma parede. E aí, então, nós temos a sombra propriamente dita. Ora, se essas coisas eram sombras de quem Jesus era, quem era, então, a fonte de luz? Por gentileza, abra lá em Tiago, no capítulo 1, verso 17. Tiago 1, 17. Que texto maravilhoso. Toda boa dádiva, tudo aquilo de bom que nós conhecemos, tudo, absolutamente tudo, e todo bom dom perfeito, ele vem do alto. Ele desce de quem? Do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Quem é a luz? O nosso Pai Celestial. Ele é a luz. É Ele que estava refletindo, era Ele que estava irradiando luz sobre Jesus. A palavra Pai nesse texto é pater, e significa gerador ou transmissor de algo. Ou seja, Deus, Ele detém toda a fonte de luz. Aleluia, aleluia. Pois bem, então, quem é a sombra? A sombra, nós já vimos, é o Antigo Testamento, é a lei, são os profetas, os salmos. Tudo aquilo era uma sombra, ou é uma sombra, que aponta para Cristo Jesus. Por gentileza, Hebreus 10, 1. A lei traz apenas uma sombra. O que é a sombra? Um rascunho, um esboço dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, a lei, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos, ano após ano, vez após vez, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar.
Aleluia. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 5, falando dos sacerdotes. Eles servem num santuário que é cópia e sombra, rascunho, daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Sabemos quem é a luz e agora sabemos quem é a sombra. Agora falta olhar para a figura que é projetada, falta olhar para quem está no meio. Quem é o objeto ou a pessoa entre a fonte de luz e a sombra? O próprio texto de Colossenses nos responde isso. Por gentileza, abra lá em Colossenses 2, 16 a 17. Verso 16, a segunda parte, por gentileza. Perdão, 17, segunda parte. Essa é a outra versão. Essa aí é mais santa que a outra, mas eu quero a outra. Isso, essa aí é o meio da revista corrigida. Mas o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Aleluia. Nós sabemos então que Cristo era quem estava sendo projetado. A sombra projetada era de Cristo, ou seja, tudo aquilo que aconteceu até Cristo Jesus se manifestar era um rascunho, era uma sombra de quem ele era. De alguma forma expressava ele. E sabemos que Cristo Jesus, ele precisou estar entre nós e Deus por causa do pecado de Adão. Agora, observe Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 2. Havendo Deus, ou há muito tempo Deus, falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de quem? Dos profetas. Mas nesses últimos dias, ele nos falou por meio de quem? Do Filho. Por quem ele falou? Do Filho. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus, ele havia falado através de Moisés, ele havia falado através da lei, através dos profetas, através dos salmistas, até vir Cristo Jesus. A partir de Cristo Jesus, não existe mais ninguém por quem Deus precisa falar. Ele só fala única e exclusivamente através do Filho. Aleluia. Vamos voltar para Hebreus capítulo 8, versos agora de 5 a 6. Nós lemos só o verso 5 naquele momento. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Preste atenção no verso 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu, ele é igual? Ele é menor? Ele é superior ao deles. Assim como também a aliança do qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. O esboço nunca vai ser maior do que o projeto original. O rascunho nunca vai ser maior do que o projeto original, que é Cristo Jesus revelado, o Filho revelado. Aleluia. Abra a sua Bíblia agora, por gentileza, lá em Hebreus, capítulo 1, verso 3. Nós sabemos que a sombra é um rascunho, é um esboço. Mas olha quem o Filho é. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E é uma imagem meia boca, mais ou menos. É a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra, ou pela poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia! O Filho, ele é a imagem perfeita, ele é a imagem exata do Pai. Ora, se você foi feito Filho de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, você também é a imagem exata, a imagem perfeita.
de Cristo Jesus. Aleluia, a imagem do Pai. O problema é que muitas vezes nós estamos perdendo tempo com as sombras daquilo que Jesus é. Estamos lendo a Bíblia, não tendo Cristo como fundamento, não tendo Cristo como verdade, mas nos perdendo em como acabamos de ler, preocupado com rituais, com vãs filosofias, com coisas que não representam Cristo Jesus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, tendo Cristo Jesus como fundamento, Ele sendo a base de tudo aquilo que lemos, de tudo aquilo que aprendemos. Ele representa a imagem perfeita do Pai. Olha o que diz Marcos, no capítulo 9, versos de 2 a 7. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Você consegue imaginar essa cena? Os discípulos ali com Jesus, Jesus se transfigura diante deles, e de repente aparece Moisés, que representa a lei, e aparece Elias, que representa os profetas, e eles começam a conversar com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, Rabi, é bom nós estarmos aqui, é gostoso estar aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Vamos dar uma colher de chá aqui para Pedro. Pedro acertou na ordem. Vamos fazer primeiro uma tenda para Jesus, que é a graça, depois nós fazemos para a lei, e depois nós fazemos aqui para os profetas. Mas veja o que diz o verso 6. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, depois de Pedro ter dito isso, aparece uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, a ele ouçam-no. Então imagine você, estava ali Moisés, estava ali Elias, a lei, os profetas, estava Jesus, a graça. De repente Pedro tem uma ideia: vamos fazer 3 tendas aqui. Vamos fazer uma tenda para a lei, uma tenda para os profetas e vamos fazer uma tenda para a graça. De repente Deus aparece. Ele diz para escutar quem? Ao meu filho. Escutem ele, não a lei, não os profetas. Ele é a graça, ele me representa. É ele, Jesus, só ele, nada mais. Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Deus intervém, porque Pedrão já ia dar uma canelada ali. Para finalizarmos, se o grupo de louvor quiser subir, Lucas 24, de 25 a 27. Ele, Jesus, lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus fala dele mesmo. Jesus é impressionante. Ele não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Olha o que diz o verso 27. E começando por Moisés, e começando pela lei, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele mesmo em todas as Escrituras. Jesus e a sua palavra são a mesma coisa. Para nós conhecermos Jesus, nós precisamos conhecer a Bíblia. À medida que nós conhecemos a Bíblia, nós temos acesso aos tesouros escondidos em Cristo Jesus. Aleluia! Não tem outra forma, meus irmãos, de nós conhecermos Jesus Cristo que não for através da palavra. Não adianta você chamar ninguém para orar por você e essa pessoa iniciar uma oração, te entregar uma profecia sem um texto bíblico. Isso é vazio, isso não tem efeito, isso não vale de nada. Precisa ter a palavra. O Espírito Santo nos ensina a palavra. Tudo nas Sagradas Escrituras tem relação com Jesus. Todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a palavra é Cristo Jesus.
quanto mais conhecemos a palavra, olhando para Jesus, procurando Jesus nas Escrituras, mais acesso aos tesouros da sabedoria e do conhecimento nós temos. Quanto maior intimidade e submissão ao Espírito Santo, mais revelação. As Sagradas Escrituras, em especial o Antigo Testamento, deve ser lido como fundamento, como alvo, Cristo Jesus. Agora sim, Colossenses 2, 16 a 17. Aquela versão mais santa, assim, a NVI. Essa é mais santa. Por gentileza, Lelê. Colossenses 2, 16 a 17. NVI. Vamos abrir aqui. Apareceu? Portanto, não permitem que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir, mas a realidade, aquilo que é real, aquilo que é verdade, porém, encontra-se em Cristo. A verdade, a realidade é Cristo Jesus. Aleluia. Por gentileza, coloque em pé. Nós vamos louvar e adorar a esse Jesus maravilhoso. Só que antes de nós louvarmos a Deus Pai, a Jesus e ao seu Santo Espírito, eu gostaria de oportunizar para você que não conhece esse Jesus ainda, que ainda não teve essa revelação de quem é Jesus e de quem é você. Você só vai se conhecer verdadeiramente o dia que você conhecer Jesus Cristo. E eu quero dar essa oportunidade para você nesse momento. Se você deseja conhecer Jesus e desfrutar de todos esses tesouros da sabedoria e do conhecimento, eu peço que você faça um sinal com a sua mão agora, em sinal de entrega à vida de Cristo Jesus. Amém? Pode abaixar sua mão. Glória a Deus, eu estou vendo você. Se tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Cristo Jesus, faça um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Amém, aleluia. Estou vendo a sua mão, glória a Deus. Todos vocês, por gentileza, repitam uma oração agora comigo. Pai, muito obrigado, porque eu sei que nesse momento o meu nome foi escrito no livro da vida, porque eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu rejeito agora todo pacto com a força das trevas que um dia eu fiz. Pai, eu também libero perdão a todas as pessoas que um dia me magoaram, em um nome de Cristo Jesus. E Espírito Santo, obrigado, porque eu sei que o Senhor veio fazer morada em mim. Continue a iluminar os olhos do meu entendimento e a me revelar Cristo Jesus através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus na vida desses irmãos. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Que você continue ricamente abençoado. Um bom domingo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.